Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, mais uma obra de Paulo, do apóstolo Paulo, para aqueles que são da Assembleia de Deus como eu, Ministério do Belém, aqui em São Paulo é chamado Ministério do Belém, porque a sede fica no bairro ali do Belenzinho, São Paulo. Para aqueles que são de outros estados, é Assembleia de Deus Missão, tá? É o mesmo ministério. Nós estamos estudando nesse trimestre, o último trimestre de 2021, sobre a vida de Paulo. Paulo, a sua vida, suas cartas, sua teologia, enfim. E essa é mais uma obra, né? Paulo, o apóstolo dos gentios, de Rinaldo Fabres. Eu já apresentei aqui para vocês essa obra aqui. São 3 volumes, né, das cartas de Paulo. Se você não viu o review dos 3 volumes, por gentileza, veja. É maravilhoso. E o terceiro volume, quem comenta é Rinaldo Fabres. Ele comenta as cartas de Paulo, inclusive para ele, Paulo também escreveu Hebreus, a carta aos Hebreus. Tá? Então, é uma obra maravilhosa, comentário das cartas de Paulo. E quem foi Rinaldo Fabres? Ele já faleceu, ele já morreu, já faz alguns anos. Ele foi um erudito, um sacerdote católico, professor de grego, professor de Novo Testamento. E ele era doutor em Novo Testamento. E a sua especialidade foi nas cartas de Paulo, né? Nas cartas de Paulo, na vida de Paulo, a biografia de Paulo. Esse foi o foco do seu doutorado. Então, Rinaldo Fabres, desculpe, queridos, eu estou ainda resfriado. Rinaldo Fabres, ele foi esse grande erudito. E sem delongas, eu não vou mostrar todo o sumário, vou só mostrando para vocês sem ler. Aí vocês vão pausando o vídeo e vão vendo, por gentileza, para eu ganhar tempo aqui no vídeo, tá certo? Então, abrindo aqui para vocês verem, tá? Essa obra é uma obra gigantesca, tá? Olha só, tá? São aí praticamente 798 páginas. 798 páginas. Então, é uma obra grande, 800 páginas, falando aí acerca de Paulo, né? Então, é uma obra assim de pesquisa. Aqui está o sumário. Eu não vou ler todo o sumário, tá? Por causa do tempo, para nós ganharmos tempos aqui. Nós ganhamos tempo para mostrar mais coisas. Aqui está o sumário. Começa com uma introdução. Ele vai falar por que uma biografia de Paulo, né? Aqui ele fala um pouco da importância de Paulo, por que se escrever sobre Paulo. E o livro é dividido em partes. A parte 1, ele começa falando das origens de Paulo, as origens de Paulo. Então ele vai falar sobre Tasso, vai falar sobre a cidadania romana, vai falar que ele foi criado aos pés de Gamaliel, né? Então, a primeira parte ele vai tratar da vida de Paulo, tá? Então vocês podem parar aí, pausar o vídeo e vocês vão lendo aqui, tá? Vocês vão lendo aí, vocês pausam e vão lendo, aí eu vou ganhar tempo, né? A segunda parte, ele vai trabalhar a formação e personalidade de Paulo, tá? A formação dele e a sua personalidade. Ele era cidadão romano, ele era judeu, ele era fariseu. Então, a segunda parte vai trabalhar todos esses detalhes, tá? Então, tá aqui, ó. Você pode pausar o vídeo aí e aqui vocês vão lendo, por gentileza, né? Então, na segunda parte, ele vai trabalhar 7 capítulos acerca da formação e personalidade de Paulo. Na terceira parte, ele vai trabalhar
Paulo, perseguidor da igreja de Deus. Paulo, perseguidor das igrejas de Deus. Vai trabalhar aqui Paulo antes da conversão, tá? Que era um radical. Então aqui a terceira parte são 5 partes, né? Os 5 capítulos. 5 capítulos. Vocês pausam aí e vocês vão lendo aí o sumário, tá? O quarto capítulo, ele já vai trabalhar a conversão de Paulo, chamado a anunciar o evangelho, que são 9 capítulos, né? 9 capítulos, onde ele vai trabalhar aqui Paulo, quando ele se converte, ele vai trabalhando aqui todo o contexto histórico, cultural, o livro de Atos, tá certo? É um livro assim maravilhoso. Ele vai detalhando a vida do apóstolo Paulo, parte por parte, chamado a anunciar o evangelho, e aqui tem os 9 capítulos. A quinta parte, ele vai trabalhar a primeira missão de Paulo, ou a primeira viagem missionária de Paulo. Tá? Aqui ele vai trabalhar o Concílio de Jerusalém, tá? Então vocês vão pausando aí para vocês ir lendo, tá? Por ganhar tempo aqui no vídeo. E a quinta parte, né? São 5 capítulos, tá? Ou melhor, 6 capítulos. Aqui, ó. Trabalha a primeira viagem missionária que ele foi junto com Barnabé. Barnabé que apresentou ele aos apóstolos e bancou. Foi Barnabé. A sexta parte é o encontro e acordo em Jerusalém, tá? Encontro e acordo em Jerusalém. Aqui vocês podem ler. Vai falar da controvérsia de Antioquia, a Assembleia de Jerusalém, o primeiro concílio ali em Atos 15, as cláusulas de Tiago. Tiago aqui, que era o pastor da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, e era o irmão do Senhor, tá? Não era apóstolo, é irmão do Senhor. Tá? Esse é o sexta parte. A sétima parte, ou melhor, a sétima parte, a missão entre os pagãos. A missão entre os pagãos, que são 9 capítulos também. Vai falar da carta aos Gálatas, né? Vai falar de Silas e Timóteo, vai falar da região ali dos Gálatas, né? Se era a Galácia, tem um debate muito grande, né? Se era a Galácia do Sul ou do Norte. Há um debate muito grande entre os estudiosos, tá? Aí depois vai falar da Macedônia, Filipos e por aí vai, Tessalônica. Aqui já é a segunda viagem missionária, né? Dele. Então tá aqui o capítulo 7, ou a parte 7. Vocês pausam aí para ir lendo, ok? Aqui tem mais o 8, né? Paulo em Atenas e em Corinto. Atenas e Corinto. Aqui é o finalzinho da segunda viagem missionária, tá? Então ele vai trabalhar todo o contexto aqui, a mensagem de Paulo, as cartas que ele escreveu ali para Corinto, enfim, o nascimento da igreja. São 8 capítulos aqui, a parte 8. Vocês aí pausam o vídeo para ler, tá? O 9, a parte 9, Paulo em Éfeso. Aqui já é a terceira viagem missionária, que começa ali em Atos, capítulo 18, a partir do versículo 22. Tá? É a terceira e última viagem missionária de Paulo. Ele vai tratar em 6 capítulos sobre Éfeso, a cidade de Éfeso, tá? Vai falar sobre Diana, enfim, vai falar do contexto histórico ali da cidade, tá? O 10 é a crise nas igrejas paulinas, os conflitos que houve, Paulo teve que escrever aquelas cartas para resolver conflitos, tá? A crise nas igrejas paulinas, que ele trabalha a crise na igreja da Galácia, a crise na igreja de Filipos, a crise na igreja de Corinto, tá? Aqui são 3 capítulos, tá? O capítulo 10. O capítulo 11, ele vai trabalhar a carta aos Romanos. O meu evangelho, a carta aos Romanos, que ele escreve essa carta apresentando, dando esboço daquilo que ele pregava do evangelho segundo Paulo, aonde ele queria que a igreja de Roma bancasse ele para ele ir para a sua 4ª viagem missionária, que era a Espanha. Ele não conseguiu fazer. Isso está em Atos capítulo 15. Então aqui são 8 capítulos onde o Fabris, Rinaldo Fabris, vai trabalhar a carta aos Romanos. Maravilhoso aqui, ó. Tá? Maravilhoso.
E, deixa eu ver aqui ainda, o capítulo 12, a prisão e o processo, tá? Depois aqui, ó, o capítulo 13, tá? Paulo em Roma, vai falar do naufrágio, enfim. Paulo em Roma. O capítulo 14, a tradição de Paulo, que depois da morte de Paulo, que é a coleção das cartas de Paulo, as cartas da tradição paulina, tá? As cartas deuteropaulinas, que são consideradas as cartas que não são de Paulo. Ele vai trabalhar aqui também, tá? Esse capítulo 14. E o último capítulo é o capítulo 15, onde ele vai trabalhar Paulo na história, tá? Paulinismo e antipaulinismo. O apóstolo Paulo redescoberto pelos santos padres da igreja, que é a patrística, tá? A interpretação de Paulo desde a Idade Média até os dias de hoje, Paulo na arte, na literatura, Paulo na liturgia e na piedade popular, tá? Então tudo isso ele vai abordar. E aqui nós temos abreviações das revistas e coleções, bibliografia, uns índices, tá? Índice dos textos, índice dos autores antigos e um índice dos nomes, tá? Esses índices aqui são excelentes. Deixa eu mostrar para vocês. 755. Rapidamente aqui. Para vocês verem. A biografia é extensa, né? Muita coisa. Vamos lá. Aqui é o índice dos textos, né? Como o Antigo Testamento. Aí você tem os textos aqui, ó, do Antigo Testamento. E você tem as páginas, né? Por exemplo, a página 472. Então você vem aqui na página, vamos lá, 472, tá? Você vai ver ele abordando sobre isso. Depois você tem aqui a página 686, a página 541 e assim sucessivamente, tá? E tem Êxodo, Levítico, o índice dos textos, né? Do Antigo Testamento e também do Novo Testamento que você vai encontrar, tá? Extensa a lista aqui, tá? Vamos correr aqui. Aqui nós temos os apócrifos e documentos cristãos, que é Apocalipse de Paulo, Atos de Paulo e Tecla, Atos de Paulo, Atos de Pedro, o cânone muratoriano, o catálogo liberiano, cosmografia cristã, cronógrafo, Dei Verbum e por aí vai. Tá? Apócrifos e documentos cristãos. Aqui nós temos o índice dos autores antigos, os greco-romanos, Arato de Soli, Apião, Apuleio, Aulo, Gélio, Cícero, Cleantes, Demóstenes, Diógenes Laércio e por aí vai. Que são os greco-romanos. Né? Bastante aqui, ó. Os autores antigos, né? Plínio Jovem, Plutarco, Suetônio. Aqui nós temos os judeus, né? Autores judeus, que é aqui, ó, filho de Alexandria, Flávio José, conhecidíssimo, né? Nós temos os autores cristãos, que é Agostinho, Ambrósio, Clemente de Alexandria. Tá? Excelente, isso é excelente aqui. Excelente, né? Aqui nós temos um índice dos nomes. Primeiro os nomes geográficos, né? Abana, você vai na página 126, Acaba, Acaia, né? Acrocorinto e por aí vai. Está em ordem alfabética. Tá? Excelente também aqui. Você tem o número das páginas para você consultar. Tá? No índice de nomes. Aqui nós temos os históricos, né? Bíblicos e judaicos, os nomes. Né? Nomes cristãos.
tá? Escritores e artistas, e assim sucessivamente. Tá? Vamos pegar uma parte aqui para nós lermos, como por exemplo, vamos pegar as origens de Paulo, tá? As origens de Paulo. Vamos lá aqui, rapidamente. As origens de Paulo. Que é a parte 1, ó, as origens de Paulo. Ele já começa no capítulo 1, tratando a biografia paulina. Tá? E sempre vai dar aqui para você, ó, aqui embaixo, bastante notas de rodapé. É nota de rodapé o tempo todo, citando obras, citando teólogos, né, comparando textos e por aí vai. Tá? Ele fala sobre o que é biografia no tempo antigo, que é totalmente diferente daquilo que nós pensamos hoje. Tá? Que ele vai falar, ele vai trabalhar aqui, ó, eu sou um judeu de Tarso, da Cilícia. Que ele vai trabalhar a cidade de Tarso, né, Atos 21, 39. Com estas palavras, Paulo se apresenta ao oficial romano que comanda a corte de mercenários sírios e gregos, que controlam a esplanada do Templo de Jerusalém, do alto da Torre Antônia. O tribuno, com os soldados, chega no momento exato para arrancar Paulo das mãos da multidão que queria lixá-lo. Paulo é preso e levado pelos soldados para a fortaleza, enquanto a multidão faz alarido e, gritando, pede sua morte. No momento que está para ser conduzido para dentro da caserna, Paulo se dirige ao oficial em língua grega. Lembrando que Paulo falava 4 idiomas. Tá? Paulo falava o grego, Paulo falava o latim, Paulo falava o aramaico e Paulo falava o hebraico. Era um poliglota. Tá? O oficial surpreso lhe diz: você fala grego? Então você não é o egípcio que dias atrás subverteu e arrastou ao deserto 4.000 sicários? Paulo se apresenta: eu sou um judeu de Tarso da Cilícia, cidadão de uma cidade não sem importância. Ele pede ao tribuno para dirigir a palavra ao povo de Jerusalém, que vem atrás dele gritando e insultando-o. E o oficial lhe dá permissão para falar. Como por encanto o quadro muda. O autor de Atos é um hábil regente e gosta dessas mudanças de cenário, né? Foi Lucas que escreveu. Aqui, ó. Paulo, rodeado pelos soldados, está de pé nos degraus da escadaria que conduz ao interior da Torre Antônia. Esta torre de 25 metros de altura domina a partir do noroeste os pátios do templo. Ela foi reestruturada e transformada em fortaleza e palácio residencial por Herodes Magno, o Herodes o Grande, né? Foi ele que construiu, que lhe deu o nome de Antônia, em honra ao triunviro Marco Antônio, que o havia nomeado rei, concedendo-lhe os territórios do Asmoneu Hircano II, desde a Galileia até a Idumeia. Tá? Aí ele vai trabalhar agora a cidade de Tarso. Ele vai trabalhando aqui a cidade de Tarso, tá? Que é o discurso autobiográfico de Paulo e apologético ao mesmo tempo dele. Depois, ele trabalha a cidade natal de Paulo, né? Tarso da Cilícia. Tá? Cilícia era a capital de Tarso. Uma cidade comercial, uma cidade importante, uma cidade que tinha muita cultura, assim como Alexandria, assim como Atenas. Tá? Tarso era uma grande cidade importante. Tinha ricos, tinha milionários ali. Que ele vai trabalhar essa questão da cidade natal de Paulo. Tá? Vamos correr aqui rapidamente. Sempre ele vai aqui, ó, notas de rodapé. Tá? Depois ele vai trabalhar aqui a família de Paulo em Tarso. Né? Lembrando que Paulo tinha 3 nomes, queridos. O primeiro nome era o nome dele de nascimento, né? Que ele era judeu. Saulo, que foi uma homenagem que o pai dele deu ao primeiro rei de Israel, Saul, que Saul era da tribo de Benjamim, e Paulo também era da tribo de Benjamim.
E o pai dele, para homenagear o primeiro rei de Israel, colocou o nome dele Saulo, tá? Que vem de Saul. Paulo também tinha o primeiro nome dele romano, que nós não sabemos. Paulo é o sobrenome dele romano. É o sobrenome, não é o primeiro nome. Então, o primeiro nome de Paulo romano, nós não sabemos. Então, ele tinha 3 nomes, tá? O nome de nascimento, o primeiro nome dele romano e o sobrenome que nós sabemos que era Paulo, que significa humilde ou pequeno. Então, aqui é a família de Paulo em Tarso. Não sabemos nada sobre a família dele, né? O pai dele, né? Como ele recebeu a cidadania romana. Então, o pai dele era muito importante, quem sabe serviu o exército. O pai dele tinha uma fábrica de tendas, enfim, porque ele aprendeu a profissão de fazer tendas. Então, ele trabalha aqui essa questão, a família de Paulo em Tarso. Paulo tinha irmãos. Se você ler Atos, capítulo 23, versículo 16, ele tinha uma irmã, tá? E essa irmã tinha filhos. Possivelmente, quando ele estudou em Jerusalém, ele ficou na casa da irmã, tá? Dessa irmã, que alguns dizem que era a irmã mais velha dele, tá? Paulo não era o filho mais velho, tinha outros irmãos. Interessante aqui. Então você vem ver aqui, ó. Paulo de Tarso, cidadão romano. Aqui ele vai trabalhar a cidadania romana de Paulo. Ó, que ele vai falar aqui, ó. Atendo-nos às palavras de Paulo reproduzidas no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 39. Eu sou um judeu de Tarso, da Cilícia, cidadão, que é grego polites, de uma cidade não sem importância. Devemos deduzir que ele não só é originário de Tarso, mas cidadão, a pleno título dessa cidade. Além disso, devemos notar que na sequência do relato lucano sobre a prisão de Paulo em Jerusalém, se esclarece que ele, desde seu nascimento, goza do privilégio de cidadão romano. De fato, o tribuno, diante dos gritos insistentes da multidão que pede a morte de Paulo, faz com que ele seja levado para dentro da fortaleza Antônia e ordena que seja interrogado para saber o motivo por que gritavam tanto contra ele. Paulo é amarrado com correias e, no momento em que estava para ser açoitado, pergunta ao centurião: é permitido a vocês açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? O centurião vai então até seu superior e lhe comunica o status civil de Paulo, lembrando-lhe do risco que está correndo. Veja bem o que vai fazer. Esse homem é cidadão romano. Então o próprio tribuno se dirige a Paulo, perguntando-lhe oficialmente: diga-me, você é cidadão romano? Paulo respondeu: sou sim. Surpreso, o tribuno diz a Paulo: eu precisei de muito dinheiro para adquirir essa cidadania. Paulo retruca: pois eu tenho essa cidadania de nascença. Imediatamente o oficial dá ordens para suspender o interrogatório de Paulo. E Lucas conclui sua narrativa dizendo que o tribuno ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim o haviam acorrentado, porque o cidadão romano gozava de privilégios, não poderia ser julgado dessa forma, tá? Então ele viu que Paulo não era qualquer um. Não é a primeira vez que os leitores dos Atos dos Apóstolos vêm a saber que Paulo é cidadão romano. Ele já havia feito valer esse direito na colônia romana de Filipos, para conseguir sair da prisão após a amarga aventura do dia anterior na praça da cidade, onde juntamente com Silas foi açoitado por ordem dos magistrados e jogado na prisão. De manhã, quando o carcereiro recebe ordens dos magistrados para soltarem Paulo, este teima e, por intermédio dos guardas, manda dizer às autoridades locais: fomos açoitados em público, sem nenhum processo, e fomos lançados na prisão, sem levar em conta que somos cidadãos romanos. Ele exige que os próprios magistrados venham tirá-los da prisão. Neste ponto, o autor dos Atos anota que os magistrados, ao ouvirem que eles eram cidadãos romanos, ficaram espantados. Então foram conversar com eles e os soltaram, pedindo que deixassem a cidade.
Interessante, né? Então ele vai trabalhando aqui essa questão, os textos que fala da cidadania de Paulo, a cidadania romana de Paulo, ele vai explicando, né? Vai relatando. Aqui nós temos as notas de rodapé, tá? Que são maravilhosas. Vamos continuando aqui, queridos. Ele vai trabalhando toda a questão da cidadania romana. Não dá para ler tudo, né? Só uma parte para vocês verem como ele trabalha. Aqui nós temos Saulo, também chamado Paulo. Lembrando que Paulo não mudou de nome. Eu já vi pregador falando que Paulo mudou de nome. Deus mudou o nome de Paulo. Não, né? Saulo é o nome dele judaico, né? Ele era judeu. E Paulo era o nome dele romano. Ou melhor, o seu sobrenome. Ele tinha outro nome, primeiro nome, mas nós não sabemos. Aqui ele trabalha essa questão, tá? Ele fala aqui, ó, no cabeçalho das 13 cartas do Corpus Paulino, ele, Paulo, né, se apresenta sempre com o nome greco-romano, Paulos. Não fosse o testemunho explícito do livro dos Atos, ninguém suspeitaria que ele tinha um segundo nome de matriz judaica, Shaul, né, que o grego é Saulos. A primeira forma aparece apenas nas 3 narrativas da conversão de Paulo, na estrada de Damasco. A segunda se encontra umas 15 vezes, do fim do capítulo 7 até o capítulo 13 de Atos, né? No qual pela primeira vez aparece o duplo nome Saulo, também chamado Paulo. Uma certa homofonia com Paulos fez prevalecer a forma grecizada Saulos em relação à hebraica Shaul. Então ele vai trabalhar essa questão também dos nomes, né? Vamos correr aqui. Aqui ele vai trabalhar, ó, hebreu, filho de hebreus, fariseu quanto à lei. Aqui ele vai trabalhar sobre o farisaísmo de Paulo, né? Ele era judeu, tá? Ó, a qualificação hebreu, filho de hebreus, pressupõe que Paulo tinha nascido de pais judeus, regularmente unidos em matrimônio, não de mãe judia unida a um pagão ou prosélito, e nem de antepassados pagãos convertidos ao judaísmo. O pai e a mãe de Paulo eram judeus. Tá? A qualificação de hebreu em relação a israelita sublinha o aspecto cultural e linguístico da hebraicidade de Paulo. No seio da sua família originária, o jovem Paulo aprendeu a língua e se nutriu da cultura hebraica. Tá? Um sinal disso é o nome Shaul, que recebe na hora da circuncisão, no 8º dia, né? Ainda que nunca o use em suas cartas escritas para as comunidades e os cristãos de língua grega, esse nome familiar de Paulo deve ser posto em relação, como foi dito acima, com sua pertença à tribo de Benjamim. Paulo pôde ter recebido essa informação apenas na sua família, na qual conserva a lembrança da linha genealógica. Interessante, né? Então ele vai trabalhar essa questão aí do farisaísmo de Paulo, tá? Ele vai trabalhar toda a historicidade aqui de Paulo. É excelente, né? Aqui ele vai trabalhar, ó, formado na escola de Gamaliel. Deixa eu só pegar aqui a parte, né? Aqui é a formação, né? A parte 2, a formação e personalidade de Paulo, tá? É o primeiro capítulo que vai seguindo. E aqui é o formado na escola de Gamaliel, que era neto de Hillel, o Hillel, que tinha uma escola. Esse Hillel fundou uma escola, tá? E ele era adepto à interpretação mais liberal das escrituras. Tinha outro rabino que rivalizou com ele quando ele era vivo, que era Shammai. Shammai era mais radical na interpretação da Torá, do Antigo Testamento, mas Hillel era mais flexível. E Gamaliel era neto de Hillel.
E Gamaliel foi o mestre, o professor de Paulo, tá? Aqui, ó. O esquema biográfico seguido por Lucas no autorretrato paulino prevê 3 etapas progressivas. Primeiro, o nascimento de Paulo de uma família judaica em Tarso, né? Nascido em Tarso da Cilícia. Segundo, o crescimento e a primeira educação na cidade de Jerusalém, mas foi educado nessa cidade, Jerusalém. Terceiro, a formação cultural, religioso-jurídica na mesma cidade, na escola de um mestre judeu do século I, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados. Com base nessa ficha biográfica lucana, deveríamos concluir que Paulo, excluído do seu nascimento em Tarso, de fato é um judeu de Jerusalém, onde cresceu e percorreu seu caminho formativo de judeu culto e zeloso até sua experiência na estrada de Damasco, que o levou a aderir ao movimento cristão. E aí ele vai seguindo, né? Muito bom. Que ele fala sobre Gamaliel, né, sua formação farisaica, né? Que ele era fariseu. Muito bom. Aqui estou em dívida com os gregos. E aí ele vai seguindo, né? Deixa eu mostrar só mais uma parte aqui. Deixa eu pegar aqui. O Fabris, ele é bem objetivo, né? Ele não enrola. Ele dá informação que precisa ser dita, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Só mais uma parte aqui. Éfeso, página 387. E aqui eu vou encerrar. 387. Ah, eu já ia me esquecendo, queridos. No meio do livro, tem essas imagens maravilhosas. A partir da página 416, você tem aqui imagens, né, de fotos de Paulo, várias fotos. Como aqui, ó, Paulo com o cesto de seus livros, afresco século III, Roma, catacumba de Domitila. Paulo andava com os pergaminhos e, segundo alguns historiadores, ele perdeu alguns pergaminhos devido à sua perseguição contra ele, mas não teve problema, porque ele decorou tudo na mente, na cabeça, ele estudava muito. Paulo era um homem de joelho no chão e livro na mão. Né? Um homem de joelho no chão e livro na mão. Então não adianta você ficar só orando, buscando e não querer estudar. Tem que ler, tem que estudar. É graça e conhecimento juntos. Aqui nós temos mais fotos de Paulo. Relevos, pinturas. Olha aqui, ó. Aqui é Pedro e Paulo junto. Né? Aqui, ó. A foto. Aqui nós temos outra foto. Aqui, ó. A foto. Que é Paulo é conduzido ao martírio. Sendo conduzido. Tá? E nós temos mais fotos, ó. De Paulo. Que é a foto da capa, né? Interessante. Aqui, ó, mais fotos. Figura de Paulo. Né? Aqui, ó. Aqui o martírio de Paulo. A conversão de Paulo, na verdade, né? Que ele caindo no chão. Aqui, ó. Paulo. Mais fotos dele. Você vê a importância da figura paulina. Aqui ele descendo do cesto, ó, lá em Tessalônica, porque os judeus queriam matá-lo. Aqui também, ó, outras fotos maravilhosas. Tá? Que é Paulo debatendo com os judeus na sinagoga. Ele ia muito à sinagoga debater. Nós temos mais fotos. Paulo envia a carta aos Efésios. Aqui, ó. Vamos ver mais aqui, ó. Que é o martírio de Paulo. Excelente fotos.
tá? Mais fotos aqui, ó. Aqui é Paulo pregando no Areópago, Atos 17, para os filósofos ali, os estoicos e epicureus. E nós temos mais fotos de Paulo. Aqui, ó, mais fotos do apóstolo. Que é ele caindo, que é o cavalo, né? Na conversão dele. E nós temos a pregação de Paulo. Excelente, bastante fotos aqui, ó, sobre Paulo. Deixa eu correr. Aqui é bastante fotos. Mais fotos aqui, ó. Paulo parte para Mileto. Aqui, ó. Aqui você tem mais fotos. Aqui, ó. Paulo andando para pregar o evangelho. Aqui os pergaminhos que ele andava na bolsa, né? Ele lia bastante. Aqui outra foto maravilhosa dele. E aqui a última foto. Paulo, luz de Cristo. Cegueira de Paulo. Ele ficou cego ali na conversão. Maravilhoso, né? Deixa eu correr aqui, página 382. Eu esqueci a página aqui. Sobre Éfeso. Deixa eu pegar lá. A missão aos pagãos. 387. 387. Rapidamente aqui. Que é o capítulo 9, né? Paulo em Éfeso. A terceira viagem e última dele. Que é em viagem a Éfeso. Para Éfeso. Tá? Que era chamada, não era a capital da Ásia, mas era chamada a luz da Ásia. Devido à sua importância, né? Ele trabalha. A questão de Éfeso. Em Éfeso, à espera da chegada de Paulo. Que fala de Apolo. Uma pena que Apolo não escreveu nada, né? Alguns falam que ele escreveu a carta aos Hebreus, mas não dá para provar. Conhecia muito as escrituras. Aqui ele trabalha um pouco sobre Apolo, que Priscila e Áquila o discipulou. Aqui também, como falei para vocês, sempre as notas de rodapé. Aqui é um mapa da cidade de Éfeso, como era naquela época. Aqui tem os números, ó. Tá? Aqui você vê os números e você vai lendo. Número 1 é a entrada do porto. Número 2, rua Arcadiana. Número 3, muralhas bizantinas. Aqui você olha para o número e você vem aqui, ó. Tá? Toda a cidade de Éfeso mostrada aqui. Interessante. Continuar. E você tem Éfeso, centro da missão paulina na Ásia. Então você vê que Paulo era inteligente. Deus dava a estratégia, a missão, e ele ia para os lugares estratégicos. Ele não era bobo. Paulo ficou 3 anos em Éfeso ali. Foi a cidade que ele mais ficou tempo. Tá? Muito bom. Aí ele vai trabalhando toda a carta, todas as cartas aqui, de maneira maravilhosa. As viagens missionárias. Tá? E o bom, como eu falei, do Fabris é que ele é objetivo. Então, se você pensa em uma obra sobre o apóstolo Paulo, uma obra coesa, consistente, maravilhosa, essa obra também vai te ajudar bastante a entender o mundo do apóstolo Paulo, a sua teologia, as suas cartas, a sua vida, a sua biografia. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários se você gostou, se você não gostou. Deixe o seu like, o seu joinha. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.